Fala pessoal, hoje na 3x Action estamos conversando com o Dr. Fernando Costa, ele é endocrinologista e médico esportivo. Então esse papo legal vai começar logo depois de uma mensagem que eu peço para vocês assistirem. Legal? Não importa sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos. Pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up. Então, Fernando, queria que você se apresentasse, pessoal, contar um pouco da sua história. Como você foi parar na endocrinologia, medicina esportiva? Então, conta um pouco da sua história, como é que você despertou para essa profissão. Obrigado, Sérgio, pela participação. Então, eu sempre me vi como médico, né? Eu venho de uma família de médicos, sempre vivi no meio médico. Acho que eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? E endocrinologia foi uma paixão desde novo, né? Desde sempre. Eu, quando era pequeno, fiz acompanhamento com endocrinologistas, e aí surgiu o interesse, né, a paixão pelo assunto. Legal. Vamos falar um pouco de obesidade. Parece que a gente está vivendo uma pandemia de obesidade e, ao mesmo tempo, uma glamorização da obesidade. Explica pra gente o que está acontecendo, os malefícios que pode acontecer com a obesidade e como a gente pode tratar, ou você pode tratar. A obesidade, quando a gente fala de obesidade, é muito mais do que só o excesso de peso, como as pessoas acham. A questão não é só o peso em si, é a distribuição de gordura e onde essa gordura ela se localiza no nosso corpo. Gordura subcutânea, gordura visceral, que é mais aquele formato de maçã, gordura que envolve as vísceras, os órgãos, mas aquela gordura abdominal, né? E às vezes a pessoa não tem o IMC de obesidade, que é como a gente rotula a obesidade, mas ela também tem complicações relacionadas ao excesso de peso e principalmente aonde ela tem o excesso de gordura, né? Vamos lá. E a gente falar de obesidade, tá? Vai cortar. Não, mas pode. Se você... Só para não perder o foco, né? Eu acho que a questão da obesidade, como você citou de pandemia, fazendo um gap aqui com o Covid, né? Com a pandemia de Covid, veio para mostrar que a obesidade ela é uma doença crônica, ela não é só o excesso de peso, né? Como a gente está conversando aqui. Veio para mostrar que a obesidade é muito mais do que só estar acima do peso e os riscos que isso pode acarretar. O Covid, todo mundo viu que quem tem obesidade tem maior risco para complicações do Covid, no caso. Mas não só isso. A obesidade é fator de risco para diversas outras doenças, como doenças cardiovasculares, infarto, AVC, que é o derrame, né? Diabetes, pressão alta, problemas osteoarticulares. Aumenta o risco de alguns cânceres e tem que tratar de forma correta, né? Buscar sempre o tratamento visando a saúde, não, sem grandes aventuras, mas buscando profissionais sérios que trabalhem de forma correta, com foco na perda de peso e, mais importante só do que a perda de peso, a manutenção do peso perdido, né? O que você acha de hoje em dia? Tem uma vertente que... Nossa, desculpa, engasguei aqui. Tem uma vertente da mídia fazendo uma glamorização da obesidade, que não é bem isso, etc. Que, então, se a pessoa está com os índices normais hoje, não significa que ela está saudável, ou significa que é uma bomba relógio. Como é que você vê essa dinâmica das mídias sociais hoje que falam que não, tudo bem ser obeso, estar gordo, que tem que ser assim mesmo? Antigamente existia um conceito que já foi botado de lado, que era o termo obesidade saudável, né? Eu estou acima do peso e meus exames são ótimos, muito bem, obrigado, o colesterol, a glicose e tudo mais. Mas já se viu que não é assim, não é só isso, né? Vai muito além disso.
os malefícios que a doença, a obesidade pode causar, né? Em relação ao tratamento da obesidade, uma coisa que tem que ser combatida é o preconceito com a obesidade. Ah, fulano de tal, ele é gordo porque ele come demais. Não, não é assim. A obesidade ela não é uma escolha, ela é uma doença crônica. Doenças crônicas requerem tratamentos no longo prazo. E não tem cura, tem tratamento. Não quer dizer que se eu tenho uma doença crônica, como um outro exemplo, diabetes. Ah, eu sou diabético, então minha glicose vai ser sempre alta. Claro que não, ela pode ser normal. Não quer dizer que eu curei o diabetes. Quer dizer que a doença está em remissão. Está tão bem tratada que meus níveis estão ótimos. Pode ser que eu não precise de medicação mais. Do mesmo jeito, a obesidade. Não é só a perda de peso, é manter o peso perdido. Esse é o foco, né? E o conceito de tratamento de forma correta, forma séria, requer uma avaliação multidisciplinar. Médico, endocrinologista, educador físico, psicólogo, psiquiatra, dependendo de cada caso específico, um acompanhamento nutricional adequado. E o tratamento é baseado na mudança do estilo de vida, né? A gente só trata um problema se a gente tratar a causa do problema. Não importa qual seja o problema. Se eu não trato a causa, eu nunca trato o problema, né? O que eu falo sempre para meus pacientes a gente tem que buscar saúde. E para a gente ter saúde, a gente tem que fazer mudanças, né? E a base do tratamento da obesidade é a mudança do estilo de vida. É tratar o que me levou até lá. O que me proporcionou chegar naquilo. A gente vai tratar as consequências. Seja a consequência da obesidade, pressão alta, colesterol alto, glicose alta, doença cardiovascular, osteomusculares e por aí vai. Quando o paciente chega para você que já está no estágio, a obesidade já avançou para uma doença crônica, já está no estágio mais complicado, é isso? Eu acho que dá para a gente voltar um pouco para fazer uma pegada que você falou da glamorização e tal. Não, a gente pode voltar. Depois. Mas assim, quando assim, tipo, a gente está... Se você lembrar de alguma coisa, você fala assim, não, voltando ali, para correr solto, entendeu? Uhum. Fica tranquilo. Beleza. Se você errar, se você lembrar, você fala, lembrei, não sei o que, vamos voltar àquele assunto. É um bate-papo. Uhum. Não precisa se preocupar. Não, esquece câmera. Sim. Entendeu? Relaxa e vamos embora. Beleza? Léo? Quer voltar lá ou você quer continuar? Acho que da glamorização, acho que vale a pena a gente pegar um pouco. Então você pega o gancho e fala, voltando à glamorização. Beleza. Vai. Então, voltando à glamorização... voltando à glamorização da obesidade, né? O que eu apontei de tratar de forma correta, evitar o preconceito com o paciente, porque muitas vezes o paciente que chega no seu consultório, ele já passou em diversos médicos que tratam ele, toma um remédio tal, vai lá. Você está assim porque você não muda a causa do problema, você não faz dieta. Não é dieta. Exatamente, a gente tem que dar as ferramentas para o paciente para que ele consiga mudar a causa do problema, tratar o estilo de vida, alimentação saudável, regular, atividade física constante, controlar o emocional, o estresse, porque se a cabeça não estiver boa, o corpo não está bom para todo mundo. O sono, qualidade de sono, regularidade de sono. A gente vê que a falta de sono proporciona aumento do peso, aumento de doenças cardiovasculares. O emocional ruim proporciona aumento de peso, aumento de doenças, diversas doenças relacionadas à parte emocional, depressão. Então, assim, são coisas que vão se somando, né? Que vão se agregando. É um conjunto de fatores. E, assim, a obesidade não é o meu corpo, minhas regras. A gente tem que encarar que é uma doença e que a gente precisa tratar. Tratar dando todo o carinho, o conforto e o aparato que o paciente precisa, explicando para ele as consequências, o que isso pode ter a longo prazo, né? E não só no ambiente do paciente, não só para o paciente, mas para todo o ambiente familiar, todo o convívio dele, isso tudo tem um impacto. A falta de sono causa uma alteração hormonal? Com certeza. Quer ver um exemplo prático? Quantas noites aqui você já ficou acordado e no outro dia, como é que você está o metabolismo?
Você está mais disposto ou está mais cansado? Estragado. Exatamente. E você, de repente, sente mais fome. Mas você sente mais fome de, poxa, estou muito cansado hoje e eu estou a fim de comer uma salada. Claro que não. Doce. Exatamente. A gente tem, quando a gente fala de fome, saciedade, né, na regulação do nosso metabolismo como um todo, a gente tem o apetite hedônico, né, e homeostático, né? Quando a gente fala da homeostase, é fome, saciedade, gasto energético, ou seja, estou precisando de mais energia. Mas quando a gente fala direcionado ao apetite hedônico, é o nosso comer emocional, a nossa fome, sensação de recompensa, de prazer, que vai muito além do estou com vontade, é um desejo. Ou seja, exatamente o nosso hábito de vida, o que a gente faz dia após dia, como é que está nosso sono, alimentação, exercício, isso tudo impacta no nosso cérebro, no hipotálamo, que é o nosso centro da fome, saciedade, regiões que coordenam toda essa parte, né? Então vai muito além de eu comi mais ou comi menos. A falta do sono, ela bagunça isso tudo. Exatamente. Então você está mais cansado, você precisa de mais energia. Com certeza. Mas em vez de você comer a comida boa, que vai te dar uma energia boa, você vai para o doce, que é uma energia imediata, que vai inclusive saciar a tua necessidade de recompensa, é isso? Exatamente. O que eu explico assim para meus pacientes é, vamos lá, passei uma noite acordado, estressado, dormindo mal, não dormi não. No outro dia eu estou com o metabolismo como? Lá embaixo. Lento, cansado, capacidade intelectual, física. A falta de sono desacelera o metabolismo e aí desencadeia a obesidade. Não só isso. Além de, no outro dia você está com o metabolismo mais lento, mais cansado, menos disposto, você também mexe com locais do seu cérebro que te dão, que você pede aquela sensação de recompensa, exatamente na alimentação que a gente falou. A sua recompensa é, nossa, eu dormi tão mal, trabalhei muito essa noite, fiquei acordado, estou muito cansado. Não vou para academia, vou dormir, mas eu vou comer alguma coisa. É o que eu falei, aquele exemplo. Eu não vou comer uma salada, eu vou focar em quê? Não, vou pedir um fast food, uma pizza, um tomar um chopp, sorvete, porque eu mereço. Exatamente, essa é a palavra. Eu mereço. Hoje eu mereço. Essa é a frase do contexto, exatamente. Essa é a recompensa que o seu cérebro está pedindo. E aí no final você é muito merecedor. Exatamente. E a balança vai subindo. Exatamente. A conta não fecha, né? Com certeza não fecha. Até entrando nesse assunto, eu até perguntar para você mais tarde sobre a dopamina. O que a dopamina entra nesse processo da recompensa? Ela vira um círculo vicioso, vira um vício através da dopamina? Como combater a dopamina? Explica um pouco essa... Na verdade, não é só a dopamina, nossos hormônios que dão prazer, etc. Não, é um conjunto, né? Nós temos diversos hormônios, diversos peptídeos, que a gente chama de diversos metabólitos, que estão relacionados na fome, na saciedade, são locais específicos do cérebro que coordenam essa parte. Então, assim, estou com fome, meu corpo pede, eu preciso de mais energia. A nossa resposta é fome, vamos consumir mais energia. E aí começam as mensagens lá em locais específicos do cérebro que regulam fome, saciedade, começa a comer, ou seja, vem outra mensagem, olha, tô cheio, né? Vamos parar de comer, a saciedade já está alta, a fome já foi reduzindo, já tô com as ferramentas para parar de comer, para reduzir. E aí, só que tem algumas coisas que não encaixam em todo mundo nisso. E, ou seja, quanto mais tempo eu estou acima do peso, por quanto mais tempo eu vou mantendo o excesso de peso, a obesidade, essas conexões, essas regulações centrais começam a ficar prejudicadas. A obesidade é uma doença que tem um componente genético, e a maior parte dos genes estão no cérebro. Essas conexões, muitas vezes, estão falhas. Tem diversos tipos de obesidade, de condições que se relacionam à obesidade, que a gente não vê no dia a dia ou passa despercebido aos olhos de quem é leigo, né? Tem causas genéticas de obesidade, deficiência de genes específicos que proporcionam obesidade, que a gente chama obesidade hipotalâmica,
condições, cirurgias ou alterações do sistema nervoso central que predispõem o paciente depois de desenvolver uma obesidade e ele perde o controle, ele perde essa regulação, esse fome gatilho e saciedade. de vou parar de comer que eu tô Exatamente. cheio. Então tem gente que já nasce com essa deficiência? São alterações, diversas condições que se relacionam, né? De causa genética, a mais comum chama-se síndrome de Prader-Willi, que a gente vê obesidade após o primeiro ano de vida e uma obesidade grave, difícil controle. Existem outras relacionadas a genes específicos que também se relacionam a um ganho de peso e um tratamento muito difícil que requer um acompanhamento bem sério, bem rigoroso. E o acompanhamento, né, quando a gente fala de tratar a obesidade, a gente tem que tratar o contexto do paciente, o ambiente dele. Não é só ele chegar em casa, ou eu chego em casa, vou comer minha salada. Minha esposa está lá do lado comendo batata frita. Eu acho que aí não dá. uma coisa tem que levar a outra, né? Eu acho que assim. E aí o ambiente faz a diferença, né? Tanto que quem trata criança, adolescente, a gente sabe que não adianta falar para o adolescente, ó, você vai comer salada hoje porque é bom para você. É adolescente, né? Tá numa fase primeiro que é uma fase de rebeldia aí, outra que assim, ele vai escolher o que é mais gostoso, mais palatável. Às vezes ele não tem a consciência do longo prazo, ele sabe que tem alguma coisa errada, mas às vezes ele não tem todas as ferramentas para mexer nisso. E aí que entra a família, e aí que entra o tratamento do ambiente. A mãe, o pai, o que compra para casa. Se eu não tenho, já diminui a oferta. Como que é a rotina daquela família? A gente sai para comer no rodízio toda sexta-feira. Vamos mudar o nosso hábito de vida. Pô, no lugar da gente sair para almoçar todo sábado no restaurante, numa churrascaria. Vamos para um parque, depois a gente come em algum restaurante mais natural, alguma coisa assim, fazer um exercício. Então, assim, é todo aquele ambiente, né, que vai proporcionar o eu vejo sucesso, na minha né? família, assim, a desorganização alimentar começa na família, e reflete no filho. Com certeza. Então, eu acho que a educação alimentar começa pelos pais, né? Exatamente. Que é o mais difícil, porque aqueles hábitos de refrigerante todo o tempo, doce, etc. Exatamente. É que a gente chama de um ambiente obesogênico. Mas a gente pode ter duas pessoas da mesma família, com o mesmo ambiente, e uma tendência à obesidade e outra não. Como que a gente justifica? Tem gente que fala assim, porque eu não gosto de doce. Tipo, na verdade, como assim, pode um negócio desse? aí entra aqueles componentes genéticos que favorecem a obesidade, né? Então, assim, o paciente já tem uma predisposição genética de algum tipo que favorece a obesidade. Não importa se é o gene A, B ou C, né? Ele tem maior dificuldade. Por isso que quando eu falo para meus pacientes, olha, não se compara com a outra pessoa. Pensa em você, pensa no seu resultado, no seu objetivo. É o que a gente fala sobre estética, né? Você vê lá o modelo, todo mundo sarado, bonito, comercial de perfume de televisão, né? Impecável. Qual é a realidade daquilo ali? Qual parcela da população é assim? Nem aquilo é real, na verdade. Exato. Porque tem luz, tem retoque. Claro. Photoshop, tem maquiagem, tem ângulo, tem toda uma série de procedimentos que Exatamente. Que faz uma grande diferença e as pessoas acabam seguindo um modelo que é irreal. A própria modelo que está lá não é aquilo que apareceu na imagem. E a questão não é, por mais que ela seja aquilo ali, será que ela é feliz com aquilo? Ou será que o que ela fez para chegar até ali foi saudável? O grau de sacrifício, né? Valeu a pena? Exatamente. Ou, de repente, algumas pessoas têm mais tolerância à restrição, outras menos. Com certeza. E ainda, hoje em dia, a gente vive uma era de ansiedade causada pelas mídias sociais, celular. Sim. Como que a ansiedade atua na obesidade? Ela atua como um gatilho para desligar esse fusível que, na verdade, que fala, tô cheio? É uma via de mão dupla, né? Ansiedade, depressão, obesidade. Um favorece o outro. Se eu tenho ansiedade, depressão, eu tenho mais chances de... Elas se retroalimentam? Exatamente. E se eu tenho obesidade, eu tenho mais chances de ter algum transtorno psiquiátrico, psicológico, como ansiedade, depressão. Algumas condições que são subdiagnosticadas, né? Como
compulsão alimentar, nem tudo é compulsão alimentar. Muita gente fala, não, eu tenho compulsão alimentar. Não, são critérios específicos que a gente avalia na conversa com o paciente. Muitas vezes a gente não consegue preencher todos os critérios, pegar numa consulta, às vezes o paciente não fornece as informações, por muitas vezes ele já ter tentado dar as informações e não ter recebido de volta a atenção devida daquele profissional lá no passado, e ele joga a toalha e fala, olha, eu sou assim, eu não vou conseguir melhorar. Mas não, tudo tem jeito, né? A gente tem que buscar sempre o tratamento correto, né? E é por isso entra a questão multidisciplinar. Tratar a doença, a obesidade, vai muito mais do que vou fazer dieta, vou tomar medicação A, B ou C para perda de peso. Não, é o acompanhamento multidisciplinar de todas as formas para a gente abraçar aquele paciente e chegar no objetivo, que é perder peso, manter o peso perdido e garantir saúde, que é o principal. E o que mais tem hoje em dia, as pessoas querendo o almoço grátis, né? Tomar algum remédio para emagrecer, para entrar em forma. Aí vem o abuso de droga, todo tipo de drogas. E o problema, muitas das vezes, está na cabeça da pessoa e não no prato. Exatamente. É como ela se relaciona, né? O que é saúde? É o bem-estar físico, mental daquele indivíduo. Exatamente. Tem que estar tudo caminhando de mão dada para garantir isso. Tenho aquele corpo perfeito. A estética é importante, é fundamental, né? A gente quer o bem-estar físico, mental, e a estética a gente tem que se sentir bem, a gente gosta, a gente quer, faz bem pra gente. Eu acho que é 100% válido. Mas os fins não justificam os meios. A que ponto, a que sacrifício e o que eu posso fazer de mal para mim para chegar naquele objetivo? Eu acho que a gente tem que ter um meio termo em tudo, né? As pessoas não percebem que elas têm que visar a saúde. Exato. E o corpo é consequência Com e certeza. não objetivo. Né? Várias conversas que a gente já teve aqui com profissionais de crossfit, de triatlo, de ciclismo, e é sempre o mesmo objetivo. Quer dizer, o corpo é consequência daquilo que você faz. Com certeza. Né? Uma vida mais saudável, você produzir mais no trabalho, você conseguir interagir mais com a tua família, tudo isso é consequência de uma vida saudável que passa pela alimentação, saúde mental, e assim por diante, né? Mas agora a gente vê que as pessoas estão querendo os atalhos para conseguir o corpo perfeito, sem fazer a lição de casa, digamos assim. Com certeza. E aí a gente descamba para as drogas, que aí vamos começar a perguntar, então. Então, assim, pode até chamar de aberração, vai. Eu já vi pessoas tomando insulina para emagrecer. Que não faz nenhum sentido, né? Na verdade, a insulina é um hormônio anabólico. Favorece o ganho de peso, o acúmulo de gordura visceral, por exemplo. E olha para lá. Não, pode ir. Muitos atletas ou pessoa de academia, que nem atleta, esportista, ou aquele cara que quer ser marombeiro e tal, usa insulina, visando o ganho de massa muscular. Fisiologicamente, tem algum sentido? Tem sentido. Será que faz? Mas será que, mesmo se fizesse o ganho de massa muscular, que é o que a pessoa está buscando ali, vale a pena? Eu acho que tem uma hipoglicemia grave, convulsão, morte, né? Hipoglicemia aumenta o risco de morte. A pessoa tem uma hipoglicemia, cai, se machuca, ou arritmias, ou algum outro problema mais sério, de acordo não só com o que ela usa. A pessoa que está ali usando insulina, ela está usando outra coisa, visando o corpo perfeito, a busca do corpo perfeito, né? Anabolizante, GH, né? Então a gente vê de tudo na vida, as pessoas usando em busca de um resultado, mas o sacrifício às vezes não vale a pena, né? Qual que é o risco, qual que é a consequência da pessoa tomar insulina? Depois queria que você falasse sobre GH, sobre testosterona. Vamos fazer vamos explicar para as pessoas os riscos que elas correm, porque na internet parece que só vê o benefício. Exatamente. Mas ninguém está pensando na consequência. A internet é um lugar de informação e de desinformação, né? Hoje em dia acho que é mais desinformação, né? Dependendo de onde a gente procura. Onde porque busca. assim, a gente procura uma informação.
Mas eu tenho que saber se aquilo lá é o que... Fato ou fake, né? Como se diz hoje em dia. Mas qual é a fonte daquilo? Qual é a relevância daquilo? Falando em saúde, qual a evidência científica daquela mensagem? Às vezes é transmitida por um leigo, às vezes é por um profissional de saúde, que na teoria teria que dar uma informação correta e não é bem o que ele passa. Por alguma intenção dele ou por alguma desinformação da própria pessoa. Ainda tem um detalhe que as coisas são, as técnicas, os tratamentos são únicos, são personalizados. O que serve para um não serve para o outro. Com certeza. E aí você vê pessoas na internet, Instagram, falando, não, porque isso aqui dá certo, isso dá certo. Pode ter dado certo para um ou para outro, mas não vai dar certo, de repente, para uma maioria. É individualidade de cada um, né? Individualidade, é como a gente falou. Não me comparo para chegar no corpo do fulano de tal, com visão estética, ou para ter a saúde burlando as regras, né? Que, na verdade, não vai te causar saúde, né? Às vezes, os malefícios aparecem antes mesmo do que a gente imagina. Pessoa que usa anabolizante, por exemplo, visando fins estéticos. Tem riscos. Eu acho que, assim, hoje em dia, tem muita gente usando de tudo. A gente vê, eu acho que passou uma época que era mais escondido, hoje em dia parece que a pessoa entra na academia e vai usar coisa tal em busca de um resultado. Mas foi um médico tal que me passou. Acho que assim, existem boas condutas, más condutas. A minha conduta é sempre visando a saúde do paciente. Curto, médio, longo prazo. Acho que botar a cabeça no travesseiro é o principal. Paciente que usa testosterona, anabolizante. Acho que assim, não é falar, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos, 60 anos, eu preciso fazer reposição de testosterona. Não é assim. Para eu repor uma coisa, eu tenho que ter deficiência dela. Para eu repor testosterona, eu tenho que ter deficiência de testosterona, algum motivo. E aquilo que a gente falou, eu tenho que tratar a causa do problema. O que me fez ter deficiência de testosterona? No caso, voltando lá para aquele gancho da obesidade. A obesidade é uma das causas de hipogonadismo, que vai levar à falta de testosterona. Mas como? Aquela regulação central, né? Eu tenho excesso de peso, aumento de gordura visceral, aumento da leptina, resistência à leptina, porque não age corretamente, aumento da resistência à insulina, ou seja, aumento de mediadores inflamatórios, ou seja, aquele mecanismo de leptina promovendo a via anorexia, na saciedade, diminui a fome, não está legal, não está funcionando. Isso vai agir lá no centro, lá no hipotálamo, na hipófise, vai diminuir a liberação de LH, FSH, que vai chegar no paciente, por exemplo, no homem, diminui a produção de testosterona. Mas a causa da testosterona baixa é a obesidade. Eu tenho que tratar a causa do problema, para eu poder tratar o problema. Então, se você trata a causa do problema, a testosterona volta. Com certeza. Seja, na maioria dos casos, sim. O último recurso seria a adoção da testosterona. Não só testosterona. Por exemplo, eu pego um paciente jovem, vamos lá, 20, 30 anos, não tem filhos, pretende ter filhos. Está com a testosterona baixa por uma causa específica. Eu vou tratar a causa. Eu não vou dar testosterona a um paciente desse se ele pretende ter filho. Eu posso causar malefício, ele posso causar uma infertilidade. É isso que a gente vê. Assim, a gente recebe paciente no consultório, quem trabalha especificamente com isso, como eu, que tem uma causa de infertilidade, uso de anabolizante quando mais novo. E aí, muitas vezes, não consegue reverter esse quadro. Porque hoje em dia você vê o uso do anabolizante nas academias, no esporte, não é por reposição hormonal porque está faltando. Exatamente. É o suplemento, né? É o excesso. Então, anabolizante. E aí a pessoa está tomando uma quantidade muito acima do que ela nem precisaria, digamos assim, fisiologicamente. Aí o que acontece com a pessoa de estar tomando 2, 3 vezes mais? Então assim, tem vários estudos sérios, revisões bibliográficas, científicas detalhadas que elas mostram. O indivíduo que usa anabolizante, ele tem mais risco de transtornos psiquiátricos, psicológicos, ansiedade, depressão, risco de suicídio. Ele tem risco de outras complicações, hepatite, cardiopatia, aumento da gordura abdominal, testosterona vai promover isso. O paciente que usa no longo prazo, doses excessivas, ele pode ter maior risco de
hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. Ou seja, ele toma testosterona para emagrecer e tem um efeito contrário, vai acabar engordando. Pode acontecer. Não é a testosterona que vai definir o sucesso da perda de peso ou não. É a qualidade de vida, a forma de viver, Exatamente, é o estilo de vida. É o hábito de vida. Agora, se a pessoa está tomando testosterona, ela pode gerar todas essas doenças, pode parar problemas cardíacos seríssimos, ir para faca, e não vale a pena, né? Não, os fins não justificam os meios, né? Os riscos são muito maiores que os benefícios. Acho que você tem que agregar estética, saúde, para chegar no caminho certo, né? Acho que tem tudo que andar lado a lado, mão dada, para chegar no objetivo final, que é o bem-estar, né? E geralmente a pessoa fala em ciclos de testosterona. O que acontece quando a pessoa para de tomar? Então assim... Vamos desmistificar, né? Para a pessoa ver o tamanho da encrenca que ela está entrando, né? Vamos lá, eu vou usar um hormônio X para alguma coisa. Bom, se eu tenho deficiência, eu estou repondo. Tudo bem. Tratei a causa, não resolveu. É uma causa tratável? Às vezes não é uma causa tratável. Pacientes que têm deficiência de testosterona precisam usar testosterona. Sim, tem indicação de usar, tem que usar. Tem as complicações que podem acontecer, mas se o paciente seguir uma conduta médica adequada, um médico sério, um profissional que trabalha de forma correta, acho que ele vai estar bem amparado. Mas agora, o paciente vai usar um hormônio, no caso, testosterona. Meu corpo vai entender, olha, eu produzo normal. Para que eu vou mandar mensagem para continuar produzindo testosterona se meu nível está lá em cima? Se eu estou com excesso, peraí. O que acontece? Nosso centro de comando, a hipófise, o hipotálamo, vai mandar mensagem para a parte, no caso do homem, testículo, peraí, vamos segurar isso aí, porque eu não preciso de mais testosterona, não preciso produzir mais, você está com excesso. E aí começa, o longo prazo a gente vê atrofia testicular, infertilidade. Às vezes pode ser reversível algum problema quando a pessoa usa pouca quantidade, curto prazo, mas muitas vezes não. Muitas vezes não se relaciona ao paciente que usou várias vezes. Muitas vezes ele pode usar uma vez e ter uma complicação séria e isso aí trazer danos que são irreversíveis para a vida do paciente. Ou seja, se a pessoa tomar uma vez já pode se regular tudo e não volta mais. É o que ele falou. Ele está lá usando o anabolizante, sentindo o super-homem, né? E aí, depois disso, ele para. E agora? E agora está tudo desregulado. Aquela mensagem de vamos produzir testosterona está bloqueada. Isso pode desbloquear sozinho? Às vezes não acontece. E aí, aquela energia, aquele bem-estar, aquela parte psicológica que a gente conversou, isso aí tudo começa lá piorar, sentir mal e muitas vezes é irreversível. Muitas vezes ele precisa de um profissional especializado para ajudar a voltar, né? E aí que entra a endocrinologia. Aí que entra, a gente vê muita gente fazendo TPC, diversos protocolos. Falar em protocolo não é recomendação, né? Protocolo alguém inventou e falou em protocolo é furada. E no caso, por exemplo, quer dizer, a pessoa fica... Resumindo, a pessoa sai pior do que entrou. Exatamente. Se ela vai entrar no hipogonadismo, aí sim ela entrou naquela baixa de testosterona, porque ele estava lá em cima. E aí ela não vai parar de usar nunca. Começa a entrar num círculo vicioso, literalmente. E aí pode acabar com câncer, por exemplo. Testosterona é cancerígeno? Na verdade, assim, testosterona não causa câncer de próstata, como a gente fala, né? Mas... no caso do homem, que muita gente fala, não, tem muito medo, câncer, mas assim, é uma contraindicação cancerativo, sem dúvida. Se a pessoa teve histórico de câncer na família? Não necessariamente. A gente está falando de reposição de testosterona, não em anabolizante, é lógico. Não, de anabolizante, depois a gente vai chegar na reposição. No caso de a pessoa tinha testosterona normal, começou a tomar em excesso. Isso pode gerar um câncer? Na verdade, se ela tiver um câncer, no caso, próstata, sim, pode piorar o quadro, sem dúvida nenhuma. Tanto que, dependendo do estágio do câncer de próstata, a gente não pode repor testosterona. Dependendo do estágio, o paciente tratou, etc, está lá, já compensado, acompanhamento
regular, com endócrino, com urologista, ele pode repor testosterona. Agora, uma das bases do tratamento de câncer de próstata é fazer o bloqueio hormonal. Causar um hipogonadismo no paciente, bloquear essa produção de testosterona. E aí entra numa... Mas assim, eu já ouvi, quer dizer, você ouviu falar muitas coisas, mas câncer de fígado, Sim, câncer sem dúvida. Pâncreas... Metabolismo, testosterona oral, oxandrolona, estanozolol, muita gente usando. Fora um monte de manipulados fitoterápicos e outras pomadinha. coisas. O pessoal acha que usar o gelzinho não pode causar. Não, sim, sem dúvida. É anabolizante igual. Você está usando uma coisa que você não precisa. Então, você toma a testosterona externa em excesso... Sem dúvida. Você corre um grande risco de desenvolver um câncer. Não só câncer, na verdade. Não é câncer, é pior ainda. Não é questão só, assim, câncer, né? É lógico, a gente vê, por exemplo, mulher usando testosterona. Essa sem era essa próxima pergunta. nenhuma. Quais os efeitos colaterais das mulheres? Na verdade, muita mulher usando testosterona. A questão é, primeiro, por que eu dosei testosterona na mulher? Se eu doso testosterona na mulher, eu acho que ela tem alguma coisa que está produzindo hormônios androgênicos, masculinos, em excesso. Tumor de ovário, tumor de glândula suprarrenal, hipertecose, que é uma causa também. Assim, qual é a causa? Por isso, eu vou dosar na mulher. Eu doso buscando causas de excesso de testosterona. Eu não doso testosterona na mulher para dizer que ela tem pouca testosterona. Ela é mulher, ela tem que ter pouca. Além disso, os ensaios, os exames que a gente tem, eles não servem para dosar testosterona baixa, serve para dosar alta. Tem um valor de referência, tem um valor de sensibilidade. Abaixo daquilo, a sensibilidade começa a cair. E eu não doso testosterona na mulher para falar que ela tem pouca. Não existe testosterona pouca em mulher. Porque ela usa anticoncepcional, vem um número baixo, porque compete com a proteína ligadora de hormônio sexual, e aí eu vou justificar isso para dar testosterona para a mulher? Não. Indicação de testosterona em mulher, talvez, dependendo das condições, é a questão do libido, desejo sexual hipoativo, né? Mulher pós-menopausa, depois de excluir todas as causas tratáveis, e libido não é só testosterona, na verdade não é testosterona, é o estrogênio, para todo mundo. E assim, a testosterona pode ser dada? Depende do caso. Tem que ser botado muito na balança os riscos, os benefícios. Câncer de mama, né? Você falou de câncer, os riscos, às vezes superam os benefícios. Porque tem E não é sucesso de vou dar testosterona para a mulher para aumentar o libido e vai funcionar. Claro que não. Libido não é um botão, não é uma tomada, não é um disjuntorzinho que eu ligo e desligo. Claro que não. Imagina um painel de avião com milhares de botões. Parceiro, parceira, o bem-estar, a qualidade de vida, o emocional, o que ela faz, exercício, está sedentária, como é que ela se vê, como é que ela se relaciona com o meio. Será que está tudo caminhando certo para a gente dizer que é um problema hormonal? Acho que assim... O problema hormonal, normalmente, na libido é a exceção e nunca a regra. Porque a gente vê muito por aí mulheres de 20, 30, 40 anos se gabando de tomar testosterona, falar que tomam porque para emagrecer, ter um corpo melhor, etc, etc. E geralmente são doses muito maiores. Não só doses maiores, está usando um hormônio que ela não precisaria estar usando. Não teria a menor indicação de usar. Em mulher, aumento de clitóris, virilização. Fala de novo. Mulher? Aumenta o clitóris, não é isso? Ou seja, vai no banheiro fazer xixi em pé, é isso? Dependendo, a gente nunca sabe, né? Mas se tomar muito, vai acontecer, né? Aumento de pelo, virilização como um todo. Perde as características femininas. Acho que assim, o corpo tem que ser de acordo com o que a pessoa busca. Claro que tem, mas... Será que vale a pena tudo que você vai fazer para chegar naquele objetivo? Às vezes não, né? Chega ao extremo das extremidades crescerem, não chega? Isso com quem usa GH, né? Que é o hormônio do crescimento. Assim, usa visando um ganho de massa muscular, performance, que
que não é um ganho, não é Aumenta um ganho o queixo, significativo, aumenta o claro. pé. A gente tem doença que causa aumento de GH, acromegalia, né? Que é o tal do gigantismo, quando o paciente é mais jovem e tal. Mas depois que as epífises ósseas, né, a parte de crescimento ósseo está completa, está fechada, a gente fala fechamento das epífises, ele não vai mais crescer em altura, né? Então, assim, ele vai crescer extremidade, orelha, nariz, língua, mão, mas não só isso. O GH não vai causar só isso. A gente vê que a principal causa de morte, de complicação na acromegalia, que é o excesso de GH, um tumor da hipófise que produz GH, é doença cardiovascular, ou seja, vai aumentar o risco de hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, valvares, aumenta o risco de morte por várias causas, principalmente a cardiológica. Então, se a pessoa está tomando GH para ficar bonita, vai corre o risco de ir para o caixão. Acho que a longo prazo não vai chegar lá. E se a pessoa faz esse coquetel de testosterona com GH, então... Se você buscar, falou em beleza e GH, a história daquele desenho lá do Shrek é baseado numa pessoa que tinha uma doença que se chama acromegalia. Ela tinha um tumor que produzia GH. Se você buscar, joga lá no Google, você vai ver. Escreve acromegalia, Shrek, você vai ver como é que era a pessoa e você vai ver como é que é o Shrek. Exatamente. Quer dizer, as pessoas estão buscando a beleza a todo custo e, na verdade, por fora, aquela história, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É. Quer dizer, a pessoa está ficando bem por fora, mas está apodrecendo por dentro. Exatamente. E na verdade, não é só a beleza, né? Beleza e o conteúdo. O intelectual é um deles, né? E aí a gente tem que pensar no... Será que tem alguma coisa errada para essa pessoa? Por que ela está buscando isso? Tá faltando... Desinformação, orientação errada. Acho que hoje em dia soma tudo, né? A desinformação, a informação errada, o vício nas redes sociais, falta de buscar a informação correta. Com certeza. E algum problema psíquico, talvez, Também, que a sem pessoa dúvida. valorize demais a aparência e não as outras partes, né? Com e aquela certeza. história, beleza dura 15 minutos. Exatamente. Se não tiver conteúdo... Com certeza. E, bom, a gente já falou do GH, já falou da testosterona. Agora vamos falar um pouco do EPO, a eritropoetina, que é muito famosa no meio do atletismo, nos esportes, né? Ciclismo, triatlon. Então, no meio de desempenho para amadores, inclusive. Uhum. O que é o EPO? O que é a eritropoetina e o que ela causa? Quais são os riscos que a eritropoetina traz? A pessoa está usando alguma coisa buscando o aumento do rendimento esportivo, né? Muitas vezes nem atleta, como você falou. E a eritropoetina entra nesse caminho aí. Ela vai usar uma substância para quê? Para ela aumentar a concentração de glóbulos vermelhos, que são as hemácias, ou seja, carrear mais oxigênio, aumentar a capacidade dela para aquele exercício. Então, os exercícios de endurance, né? Que a gente vê muito abuso de substâncias, não só a eritropoetina, o doping sanguíneo, ou seja, a pessoa começa a retirar seu sangue, preparar e usar próximas provas. Para fugir do exame. Só que também tem complicações. Pode parecer que não, mas sim. Reações transfusionais, hemólise, ou seja, você pode ter complicações sérias ali do procedimento. E qual é o risco da pessoa que está tomando eritropoetina entrar numa competição dessa? Ela pode ter um ataque cardíaco? Claro. Porque engrossa o sangue, não é isso? Exatamente. É o sangue grosso, né? Ou seja, aumenta a quantidade de células naquele vaso, né? No nosso organismo. Isso pode favorecer trombos, né? E isso pode causar AVC, infarto. E aí as complicações... que não são não é só morte, né? Acho que podem ter outras complicações, AVC e o paciente ficar com um lado paralisado para a vida toda, e às vezes alguma coisa recupera, às vezes não. Quer dizer, não vale a pena. Não vale. Não sai do arroz com feijão, né? Como diziam os avós lá. Eu acho que você pode buscar o benefício ergogênico de várias substâncias que tenham evidência científica direcionadas para o esporte,
sem se prejudicar. Suplementação adequada. Mas pensando em suplementação, primeiro como é que está a minha alimentação? Eu preciso daquele suplemento? Como é que está meu descanso? Muitas vezes a pessoa não tem um descanso. E a pessoa que busca esse excesso, esse doping, ela não está tendo o descanso adequado, ela quer mais, mas sem fazer o básico, né? E sem respeitar também a condição genética dela. A gente tem um potencial. E aí ela quer tentar vencer aquele potencial que muitas vezes não vai conseguir. Não vai. Não dá uma pessoa de 1,5 m querer ser atacante num time de basquete. Só Romário no futebol. No futebol, né? Mas no basquete acho que não. Aí são os genetic freak, né? Os mutantes genéticos. Esses né? aí a gente não... Não dá para contar, mas as pessoas normais, assim, não tem que respeitar um pouco, porque senão... aí cai de novo na história que perde a saúde, que o objetivo do esporte seria justamente buscar a saúde, buscar uma vida saudável, mas tem muita gente que entra no esporte e acaba degringolando isso. E assim, esporte de alto nível também não é necessariamente sinônimo de saúde, né? A gente vê aí o uso das substâncias. Pelo contrário, né? Exatamente, lesões. E não só isso, a gente falando em doping, substâncias, as pessoas usam narcóticos, analgésicos, morfina, primos da morfina, falando por aí. Para quê? Para mascarar uma dor, corticoide, para mascarar uma lesão, para aguentar fazer aquilo ali, só que está piorando. E às vezes as coisas saem do trilho, né? E aí a lesão agrava e consequências podem ser até interrupção da carreira. A gente já viu aí coisas assim. Eu já vi muito acontecer isso com esporte amador, né? Uhum. Então, eu já vi atletas amadores usando todo tipo de substância, testosterona, etc. Desenvolve uma massa muscular que não era original dele, aí a articulação não aguenta. Não tem a capacidade, não se preparou para aquilo fisiologicamente. Porque uma coisa desenvolveu, a outra não. Ruptura. Quebra e não volta mais. A gente vê bastante, academia, ruptura de peitoral, ele vai lá pro supino, tá usando anabolizante lá no nível hard. Né? E aí tá empolgado. E não só isso, às vezes o uso de anabolizante também favorece dependência química. Sim. Isso tem associação, tem estudo que mostra. Você tem a psicológica e você tem a química. Exatamente. E entra naquele ciclo vicioso. Acho que assim, e aí entra o acompanhamento multidisciplinar, que não é só para perda de peso. Acho que esse é um paciente, uma pessoa, um indivíduo que precisa de um olhar especial. Esse é um alerta que tem que fazer, quer dizer, anabolizante cria dependência química. Exatamente. Caramba. Não é que ele crie, ele favorece. Favorece. Ou seja, pode acabar com uma dependência química, uma dependência psicológica. Vários transtornos aí. E vida saudável zero, né? Exato. O objetivo que foi início... Que era o início, já foi embora há muito tempo. Falando de esporte, explica um pouco os benefícios de dopamina, endorfina, liberados através da prática do exercício físico. Para pessoas que estão sofrendo de depressão, ansiedade, como que funciona isso no corpo da pessoa? Dá uma desmistificada para o pessoal entender. Então, assim, o exercício vai muito, como você falou, vai muito além do só o bem-estar físico. É o bem-estar físico e emocional. Liberar substâncias que vão dar aquela sensação de prazer. Mas é o ciclo, né? A atividade física melhora a parte emocional dos pacientes que têm depressão, ajuda no tratamento de ansiedade, ajuda naquela questão da autoestima, que começa a voltar lá para melhorar. Pô, me sinto mal, depressão. Não é só tristeza. Tristeza é uma coisa, depressão é uma doença, é uma condição tratável. A gente tem que tratar, tem que ter acompanhamento médico regular, o psiquiatra, psicólogo. A depressão clinicamente é uma disfunção do quê? Qual é o desequilíbrio que gera a depressão? Aí eu teria que aprofundar muito para a gente falar sobre isso. Então a gente vai marcar uma outra conversa para você falar sobre isso. Exato. E aí, no caso, a endorfina, a dopamina, elas funcionam como uma droga do bem, por exemplo. Que você é uma droga natural, que você está com esses sintomas, aí você vai, pratica o exercício e começa a se sentir bem como se você estivesse
É uma droga que seu corpo libera para acertar a sua vida, mais ou menos? É isso? Como é que eu vou explicar? E agora tu deu uma pegada aí que eu vou explicar. Vai no seu tempo aí, dá uma... Como é que funcionaria? Por exemplo, eu tô me sentindo cansado, tô me sentindo triste, mas aí eu vou caminhar. Quais são as substâncias que meu corpo libera quando eu vou caminhar? Então, assim, a prática de exercício vai entrar nessa questão do bem-estar físico e mental, né? Sem dúvida nenhuma, é uma das bases de tratamento, né? Atividade física é recomendável para todo paciente que sofre de uma questão emocional e liberando exatamente endorfina, dopamina, noradrenalina. E assim, as conexões começam a funcionar melhor e isso uma sequência, uma cadeia de eventos que vão proporcionar o... A noradrenalina, ela dá uma sensação meio de... Que assim, você já está puxando muito a parte do psiquiatra já falar dessas questões. Né? Bom. Que aí casa muito mais para ele do que para mim falar de dopamina, como é que vai agir e tal. Mas te dá uma sensação de bem-estar, é isso que importa, né? Bom, Fernando, para a gente dar uma finalizada, para a gente poder marcar um outro papo mais para frente, explica um pouco o que a endocrinologia trata, quais os sintomas que seriam recomendáveis as pessoas procurarem um endocrinologista, como identificar doenças que estão ligadas à parte de endócrino. A endocrinologia vai muito mais do que... vai muito além do perda de peso, diabetes. Tem várias doenças que se relacionam, que a gente busca o tratamento na endocrinologia, né? Então, a endocrinologia visa o quê? Avaliar a parte hormonal do paciente e qual é a relação daquele hormônio com cada segmento, com cada funcionamento específico para o paciente. Doenças da tireoide, hipertireoidismo, hipotireoidismo, diabetes, doenças da hipófise que podem desregular diversos... Hipófise é o centro de comando, né? Que vai mandar, como eu digo que é o patrão, vai mandar produzir hormônio, ou seja, vai mandar a tireoide produzir o hormônio que vai ter aquelas finalidades e por aí vai. Osteoporose, doenças da suprarrenal, da hipófise, diabetes, doenças metabólicas cardiovasculares, alterações do colesterol, metabolismo como um todo. Então, é uma gama de patologias que a gente trata na endocrinologia. Está tendo alguma pesquisa sobre diabetes, cura de diabetes ou não? Diabetes é uma doença multifatorial, ela tem uma base genética, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que cura está muito longe, já se buscou tratamentos com célula-tronco, né? Mas eu acho que está muito longe de chegar numa cura para uma doença que é multifatorial, que vai muito além só de uma causa específica. Mas ela é extremamente controlável e contornável. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, se a pessoa busca ajuda antes... Desculpa. Quais são os sintomas de diabetes que a pessoa deveria procurar um médico? Na verdade, a questão a diabetes é uma doença silenciosa. Muitas vezes o paciente tem diabetes, só não sabe. Quando ele descobre, porque ele teve um infarto, um AVC, tá vendo a consequência, né? Muitas vezes ele manifestou sinais leves que favoreceram alguma outra doença e ele não percebeu isso. Então, assim, quadros descompensados de diabetes, que a gente fala muita fome, muita sede, urina muito, vai no banheiro toda hora, levanta várias vezes à noite, perda de peso, não é o ganho de peso, está descompensado, glicose lá em cima, desidratado, perdendo peso, vai sendo consumido e a gente vê o paciente descompensado, chegando com hemoglobina glicada, 10, 12, que é uma das formas que a gente avalia. A gente não avalia só a glicemia de jejum. Glicemia de jejum é uma foto daquele momento, né? O paciente acordou com aquela glicemia, hemoglobina glicada, que a gente também avalia, que a gente usa no diagnóstico, no acompanhamento do paciente. Então, para a gente avaliar, a gente não avalia só a glicemia de jejum. Glicemia de jejum é uma foto. É como eu acordei naquele dia. Eu acordei com 100, 110, 200, 80.
Mas a hemoglobina glicada, ela dá um parâmetro dos nossos 3 últimos meses. Como é que eu fiquei? Não só quando eu acordei, depois que eu comi, à noite, madrugada, dá uma avaliação dos últimos 3 meses. E esse é um bom parâmetro que a gente acompanha. Muitas vezes faz o exame de rotina, pede só glicemia de jejum e pode vir normal. Mas não quer dizer que esteja normal a glicemia do paciente. Ele pode ter pré-diabetes, pode ter diabetes e não avaliou naquele momento. Então, além de fazer exames regulares, seria bom consultar um endocrinologista para fazer um exame mais detalhado para pegar essas pequenas variações que, na verdade, no futuro pode trazer grandes problemas, né? Sem dúvida. E as complicações, no caso, falando de diabetes, microvasculares, macrovasculares, ou seja, macrovasculares, infarto, AVC, a gente fala das doenças, mas antes disso já começam aquelas outras complicações. Problemas renais, perda de proteína renal, isso é um sinal que a gente avalia antes. Parte ocular, lesão pelo diabetes. Então, assim, são várias coisas que a gente vai buscar no paciente para tratar a causa, a consequência daquela doença, né? Então, sim, não vale a pena esperar ter um sintoma mais grave. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo você identifica a doença, mais simples é o tratamento, seria? Exatamente. E buscar sempre o hábito, né? Hábito saudável de vida, controlar o seu peso, que é o principal fator de risco para diabetes, tipo 2. Controlar como eu me cuido, né? Aquele bem-estar físico, mental, meu hábito de vida. Se eu tenho diabetes, passar na consulta com o endocrinologista regularmente, fazer os exames, buscar ativamente essas complicações que podem estar presentes já no momento do diagnóstico e passa despercebido. E no caso de doenças ligadas à tireoide, problemas de tireoide, tem algum sintoma? Ou também tem que ser pego no exame regular? Como que funcionaria a parte de tireoide? Então, a gente tem várias doenças na tireoide, de câncer, que o endocrinologista trata, mas há funcionamento como hipertireoidismo, funcionando muito a tireoide, hipotireoidismo, funcionando pouco, que muita gente justifica como sendo a causa do excesso de peso, e coitada dela, não é a causa, né? Pode favorecer, mas ela não tem essa capacidade. Quando a gente pensa em hipertireoidismo... Como dizia o Ronaldinho, né? Sem dúvida. Eu tenho problema de tireoide, por isso que eu tô gordo, né? Coitada da tireoide. Coitada dela. Ela sofre, é injustiçada, né? Coitada. Mas assim, dependendo da causa da doença, pode ser uma causa transitória, pode não ser. Hipertireoidismo, né? Dependendo da causa, pode ser doença de Graves, um nódulo que produz muito hormônio, uma causa autoimune, ou seja, meu corpo está produzindo anticorpo para aquilo ali e ali está se relacionando com atividade inflamatória, e aí pode dar diversas doenças, hipotireoidismo, não só nas causas autoimunes relacionadas à tireoide. Diabetes é uma delas, doença autoimune do diabetes tipo 1, né? Para de produzir insulina, e normalmente acontece na infância, mas também existem outras causas autoimunes relacionadas à endocrinologia e de diversas outras doenças. Sempre se pegar cedo o problema, é muito mais fácil de tratar. Sempre que a gente busca ativamente, com a prevenção, busca o diagnóstico, mesmo não sentindo, não espero eu sentir. Se eu diagnostico uma doença cedo, eu tenho muito mais chance de tratá-la, seja qual for, né? Porque as pessoas têm medo de ir no médico, tem aquela coisa de, quem procura acha, né? A gente escuta no consultório, eu não gosto de médico, fala, mas eu não te fiz nada, a gente nem se conhece. É por aí. Então é isso, Fernando, eu agradeço o papo. Eu que agradeço. Deixa um recado pro pessoal aí. E é isso, espero você a próxima vez para a gente aprofundar outros temas, enfim. E está convidado para fazer parte do nosso time aí. Não, obrigado. Agradeço a oportunidade. Foi um bate-papo bem legal. O tema é muito amplo, dá para a gente falar de bastante coisa, vários temas, com diversas especialidades, assim. E, assim dizendo, e acho que a mensagem final é buscar saúde, né? Saúde é fundamental. E ter as ferramentas adequadas para fazer o acompanhamento da sua saúde, buscando profissionais sérios que trabalhem de forma correta, para a gente não ter uma surpresa desagradável, digamos assim, no futuro. Ou seja, procure um médico pelo menos uma vez por ano, não é isso? Com certeza. É isso aí, galera. Então, abraço. Obrigado por ter assistido. Se vocês gostaram, deixe um like, considere se inscrever no canal. E se puder compartilhar esse vídeo com alguém que está precisando ouvir algum assunto que a gente comentou aqui,
faça a gentileza pra gente e pra pessoa que tá precisando, ok? Valeu, nos encontramos na próxima. Obrigado.